Na tela você vê a manchete do SBT News sobre essa participação do presidente Lula no ato em comemoração ao Dia do Trabalhador. E olha, ao menos 3 possíveis candidatos à Prefeitura de São Paulo anunciaram que vão acionar a Justiça devido ao pedido de votos que foi feito pelo presidente Lula para o pré-candidato Guilherme Boulos, do PSOL, o prefeito Ricardo Nunes, o deputado federal Kim Kataguiri e também a pré-candidata Marina Helena, do Novo, que eles avisaram que vão pedir punição ao presidente Lula e também a Guilherme Boulos. E não fica só nessa esfera ali municipal. Também há essa possibilidade de pedido, inclusive alguns parlamentares, principalmente, claro, os ligados à oposição do presidente Lula, aqui em Brasília, no Congresso Nacional, já estão acionando a Procuradoria Eleitoral, questionando essas falas do presidente da República. Ou seja, esse episódio de ontem ainda pode render muito aí, tanto para Lula quanto para Boulos, né, minha gente? Ô, Natália, deixa eu te perguntar um negócio. São tantas camadas, né, nessa reportagem que a gente viu. Tem recado ao Congresso, tem desoneração, tem o pedido de voto para Guilherme Boulos. Eu não sei nem por onde a gente começa. Vamos começar pelo nosso primeiro assunto, que é aquele pedido de voto fora de hora, porque já tem gente falando em crime eleitoral. Lula foi categórico, fez esse pedido explícito de voto no seu candidato para a Prefeitura de São Paulo. Por que, Natália, que Lula, com tanta experiência na política, faz ele queima essa largada pedindo voto para Boulos em São Paulo? Qual que é a sua avaliação sobre esse episódio? Bem, Murilo, se a gente for avaliar isso que aconteceu no dia de ontem com o presidente Lula, porque, inclusive, assim, não foi um pedido de votos com segunda, com mensagem subliminar, não, foi um pedido de voto fato, né? Porque o presidente fala literalmente em São Paulo, nós estamos vamos lutar contra 3 representantes aqui da política, do grupo mais conservador, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não cita o nome de Bolsonaro, mas fala do adversário dele nacionalmente. Depois fala de Tarcísio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e por último o prefeito Ricardo Nunes. Então, a fala do Lula, ela não foi assim impensada, não, ela foi, o presidente sabia bem o que estava fazendo, foi precificada, inclusive, toda essa reação que está acontecendo. Porque o que o presidente faz? O presidente vai num evento, que é a agenda presidencial, porque ele tem o direito de participar de um evento em homenagem ao Dia do Trabalhador, e aí ele vê que ele está no político de Boulos. Inclusive, quando veio a agenda, eu perguntava para alguns integrantes do governo, porque no ano passado o presidente, no Dia do Trabalho, acaba não indo para nenhuma ação, nenhum ato, nem aqui em Brasília, nem em São Paulo. Então, quando ele vai para São Paulo em 2024, ele vai para São Paulo em 2024, porque já pensando nisso, já pensando que estamos numa disputa eleitoral, uma disputa municipal. Então, ele precificou já toda essa reação, essa multa que ele pode levar, que o Partido dos Trabalhadores pode levar e que o próprio Boulos pode levar. O fato é que isso não é novidade, isso o Bolsonaro já fez lá atrás. Vamos recordar que em 2020, durante as eleições, mesmo com aquela limitação que a gente tinha para a eleição municipal, o presidente em live trazia quem ele apoiava, e mesmo antes do prazo, porque a grande discussão que se tem agora é que pedir votos antes do início oficial da campanha, isso não é permitido pela lei eleitoral, por isso a reação de adversários de Boulos. E aí uma outra coisa que chama atenção é que, nesse momento, nesse ato que Lula participa, ele está sendo transmitido pelos canais oficiais do governo. E aí Lula, quando faz isso, faz já sabendo disso. O governo age logo depois para tirar do ar, né, esse trecho da transmissão em que Lula pede votos. Então isso já não está mais disponível no canal gov.br. O fato é que a gente pode dizer agora que, mesmo que a eleição oficialmente, a disputa, a campanha não tenha começado, agora as cartas estão dadas, porque Lula fica claro que Lula vai priorizar São Paulo, que Lula vai grudar em Guilherme Boulos
e aí vai ser essa disputa que ele mesmo citou, quer dizer, da estrutura toda do estado de São Paulo a favor de Ricardo Nunes e a estrutura toda da União a favor de Guilherme Boulos. Vamos ver quem é mais forte nesse processo. E aí chama a atenção o seguinte, que Lula sabe da influência que ele tem lá em São Paulo, porque ele faz um resgate de todas as eleições em que as pessoas votaram nele naquele momento e pede que as pessoas, então, repitam isso, que quem votou em Lula tem que votar em Boulos, sabendo que na última eleição, tanto ele quanto Haddad na capital paulista fizeram mais votos que Bolsonaro. E aí me chama a atenção que eu mesma, quando estava acompanhando a campanha, na época acompanhei a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu fui para eventos em São Paulo acompanhando o ex-presidente, em que eu entrevistei pessoas que falavam em votar em Tarcísio e Lula. Não é impossível isso. E por isso a ação já do presidente para reforçar de que ele lá em São Paulo quer que Boulos vença, Murilo e Yasmin. O Lula apagou, né, dos canais oficiais essa fala, mas essa fala, claro, já está rodando por todos os lados. Inclusive, vamos rodar aqui para que quem está em casa forme a sua opinião, se você ainda não assistiu. E tem enquete aberta aqui, pessoal. A gente pergunta se o presidente Lula cometeu crime eleitoral ao pedir voto para Guilherme Boulos. Você vota sim ou não e o nosso chat está aberto para que você comente. Vamos então acompanhar essa fala do presidente Lula, que está dando o que falar sobre esse pedido de votos para Guilherme Boulos em São Paulo. Por último, eu queria dizer desse companheiro aqui. Eu só queria dizer para vocês o seguinte. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Virou comício, né, Natália e Murilo? Não tem o que dizer, assim, inevitavelmente não tem nem o que argumentar. Correram, como você trouxe, né, Nath? Correram para tirar esse vídeo das redes ali oficiais da Presidência da República, do governo federal. Avalio, vendo o que a gente já viveu aqui nessa cobertura de meio político, o presidente Lula ele pode ser enquadrado ali naquela questão envolvendo o uso indevido dos meios de comunicação social justamente para pedir voto ali fora de hora, que é como a gente está chamando aí esse momento. Fiz um mapeamento aqui rapidinho, Nath, com umas mensagens que recebi. Pelo menos uns 3 parlamentares ali dentro do Congresso Nacional já acionaram o Ministério Público Eleitoral pedindo ali que o presidente Lula e Guilherme Boulos sejam criminalizados, vamos dizer assim, que eles sejam punidos. A palavra certa é essa, que eles sejam punidos por conta desse episódio que a gente acabou de acompanhar. Uma dessas parlamentares que trouxe esse pedido é a deputada Carla Zambelli, que diz que não há o que se falar, que é um discurso direcionado justamente para pedir voto, e ela representa Lula no TCU e também encaminha uma notícia-crime ao Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo por propaganda eleitoral antecipada a favor de Guilherme Boulos. E aí a gente vem para nosso seara ali, vamos dizer assim, Nath, você também, como nós, anda pelo parlamento, anda pelo Palácio do Planalto. Na sua avaliação, na verdade, no que você conversou aí, apurando aí com as fontes, porque a gente avalia trazendo a apuração de fonte, né, Nath?
Como é que essas fontes aí estão avaliando? Que isso pode servir para desgastar ainda mais a relação do presidente Lula, que não está das melhores com o Congresso Nacional? Esse episódio pode ser um incremento a mais para essa questão que está bem desgastada, um clima ali tenso entre Executivo e Legislativo? Olha, Yasmin, pelo que eu conversei com o próprio deputado, senador Ciro Nogueira, né, do Partido Progressista, o Progressista também está ingressando com ação, porque o Progressista vai apoiar Ricardo Nunes, mas o fato é que todo mundo deve usar esse exemplo para ingressar com essas ações, para incomodar, quer dizer, buscar essa reparação sobre a lei eleitoral que foi descumprida, que o presidente teria cometido crime. Por quê? Eu acho que menos pela relação, acho que isso não afeta, já está tensa a relação entre o Planalto e o Congresso, então isso não muda muito esse cenário, mas mostra o quê? Para mim, essa ação, que é de Ricardo Nunes falando que vai ingressar com ação, que é do Progressista, que é os parlamentares no Congresso, mostra a preocupação com a eleição em São Paulo. E isso vale para o lado dos aliados do presidente Lula e também da oposição. Carla Zambelli, quando vai... Porque o fato é o seguinte, se tanto a oposição quanto a situação tivessem com a certeza de que tem vantagem, isso não teria gerado tanta polêmica e não seria necessário, nesse momento, pedir esse voto tão escancarado, né? Isso só mostra o seguinte, que vai ser uma eleição acirrada em São Paulo, vai ser uma eleição muito disputada em São Paulo. Ricardo Nunes, com o ônus de ser governo e, ao mesmo tempo, ter que responder críticas. Na minha opinião, essa questão em que envolve, por exemplo, a falta de energia. Recentemente, a capital paulista ficou ali na sua região central, naquele ponto que é ponto turístico, que tem muitos lugares que as pessoas visitam, as pessoas vão consumir, vão almoçar, vão jantar, enfrentou uma falta de luz de 5 dias, então tem esse ônus. Ao mesmo tempo tem o bônus de ser governo e ter a máquina pública na mão fazendo obras. Eu tenho ido bastante para São Paulo, lá a gente conversa com os motoristas de Uber, de táxi, falam muito da questão de que Ricardo Nunes está investindo em melhorar as vias, as principais vias de São Paulo. Então, o fato é que, para mim, na minha opinião, essa reação, primeiro esse pedido do presidente de voto, já neste momento, a gente está no mês de maio ainda, quer dizer, muito tempo antes da eleição, e ao mesmo tempo a reação desses parlamentares de oposição mostra o quanto que a eleição de São Paulo preocupa, porque ela já vai ser uma prévia da eleição de 2026. Então, menos atinge essa questão de crise entre Planalto e Congresso Nacional, e mais é uma tensão porque o que acontece em São Paulo pode ser o resultado do que vai acontecer daqui 2 anos, 2 anos e meio, no caso, porque, né, a gente tem ainda 2024 ainda não terminou, mas com a eleição nacional.